Olá, senhores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero falar com vocês a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira. Esse deputado que polemicamente falou um pouco a respeito do STF, do AI-5, é um assunto complexo, principalmente nós que vivemos num país democrático. Quero falar com vocês a respeito também da imunidade parlamentar e do foro privilegiado dos parlamentares. Querendo você saber desse assunto, assista esse vídeo. Olá, senhores, tudo bem com vocês? Voltando, eu quero estar abordando hoje, conforme eu mencionei, a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira. Nós sabemos muito bem que esse deputado, ele usando das suas prerrogativas, ele entrou no YouTube e ele mencionou a respeito do que ele entende relacionado à política, relacionado ao exercício do seu cargo de deputado federal, relacionado ao que ele acha que é certo ou errado, né? Isso é um fato. Mas eu quero abordar com vocês, senhores, a respeito da reflexão. Se a prisão dele, ela foi praticada com coerência ou não, se há amparo jurídico ou não. Quero trazer uma reflexão com vocês. E quero falar a respeito da imunidade parlamentar, quero falar a respeito do foro privilegiado. Vamos abordar, vamos trocar uma conversa, um bate-papo sobre esse assunto, que é muito interessante, tá, senhores? Inicialmente, vamos falar sobre a prisão do deputado federal. Os deputados federais, os senadores, eles podem ser presos? Primeira indagação que se faça. Primeiro, vamos lá. Os deputados federais possuem imunidade material e formal. Tiago, o que é uma imunidade material? O que é uma imunidade formal? Senhores, a imunidade material, vamos lá, é o direito do parlamentar de ele opinar, é o direito do parlamentar, no exercício do cargo, ele votar, é o direito do parlamentar ele fazer uso da palavra, ele tem o direito ao amparo da imunidade material. E essa imunidade material faz com que ele esteja protegido, faz com que ele esteja escudado na esfera civil e na esfera penal. Como assim? Ou seja, se no exercício da opinião dele, se no exercício do mandato dele, ele por acaso falar algo que as pessoas se sintam ofendidas, senhores, por mais que você se assuste, ele tem proteção. Ele não deve responder criminalmente na esfera penal, por exemplo, praticar um crime de injúria, o crime de difamação, injúria, artigo 140 do Código Penal, difamação, artigo 139, calúnia, artigo 138, ou seja, se no exercício do mandato ele, por acaso, proferir palavras que as pessoas entendam, né? As pessoas que estiverem no polo passivo recebendo esse comunicado, entender que sofreram algum tipo de crime pelo exercício da opinião, ele tem a proteção, tem a prerrogativa parlamentar de não sofrer nenhum inquérito, de não sofrer nenhum processo nessa área. E na esfera civil, vamos imaginar que alguma pessoa se sinta desmoralizada, né? Tenha a sua honra subjetiva ou honra objetiva ofendida. Na esfera civil, senhor, ele também não responde. Tiago, onde está escrito isso? Isso está escrito no artigo 53 da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores, eles são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, senhores, o artigo 53, ele protege os deputados federais, ele protege os senadores, eles estão escudados, estão amparados por esse artigo, ok? Então, essa imunidade material protege as suas palavras, protege as suas opiniões e protege também os seus votos. Agora, Tiago, o que seria a imunidade formal? A imunidade formal, senhores, é a proteção que tem os parlamentares federais de não serem presos facilmente. Eles têm uma defesa jurídica, né? Eles têm podemos assim dizer, né? Uma gordura jurídica, eles possuem uma proteção, uma tutela jurídica, de maneira que, se alguém quiser prender um deputado, vai ser um pouco complexo, vai ser um pouco difícil. Essa é a imunidade formal. Como que funciona essa imunidade formal? Vamos imaginar que alguém faça um pedido de prisão a um deputado federal, conforme aconteceu com o Daniel Silveira, ou a um senador. O pedido de prisão, ele deve, no prazo de 24 horas, ser encaminhado para a sua respectiva casa. O que é a respectiva casa? Se for um deputado federal, o pedido de prisão, no prazo de 24 horas, tem que ir para a Câmara dos Deputados.
Se for um senador, o pedido de prisão tem que ir para o Senado. E lá eles irão decidir, por maioria de votos, se esse deputado ou se esse senador deve ou não ser preso. Que é isso, Tiago? Por que toda essa proteção? Porque, senhores, eles exercem um cargo de alta relevância. Eu não estou aqui enaltecendo a figura do político. Só estou explicando para você, na visão do legislador, como é tratado esses profissionais. Eles têm uma proteção. Isso se chama imunidade formal. Aonde está escrito isso, Tiago? Senhores, a respeito da imunidade formal, você vai encontrar assuntos tratando desse instituto jurídico no artigo 53, parágrafo 2º. Podemos afirmar que também no parágrafo 4º trata desse assunto. Nos parágrafos que estão ali próximos do artigo 53, em especial o parágrafo 2º e o parágrafo 4º, que resguarda o direito do parlamentar federal de ele não ser preso sem que a sua respectiva casa venha se manifestar antes. Tiago, existe algum outro caminho também para que o parlamentar federal ele venha a ser defendido? Existe também, senhores. Por maioria de votos manifestados por parte da sua respectiva casa, o partido político que tem a representação na sua respectiva casa também poderá provocar a respeito da sustação desse pedido de prisão. E isso está onde, Tiago? Vamos lá, a respeito da manifestação do partido político. Isso está descrito, senhores, no parágrafo 3º do artigo 52. E eu quero falar com vocês também, senhores, o que pode provocar a prisão de um parlamentar federal. Primeiro, a prisão de um parlamentar federal poderá acontecer, primeiro, desde que haja uma condenação com trânsito em julgado. Tiago, o que é uma condenação com trânsito em julgado? A condenação com trânsito em julgado, senhores, é justamente quando uma sentença for proferida. Vamos imaginar que o parlamentar, no exercício do mandato, ele sofra, né, ele responde em liberdade e que há uma sentença. E essa sentença passou por todos os recursos, né? Todos os recursos foram interpostos. Chegou ao determinado momento que não cabe mais recurso. Quando não houver mais discussão relacionada àquele processo, não há mais discussão diante daquela sentença, acontece, senhores, esse fenômeno jurídico processual chamado de trânsito em julgado. Ou seja, aquele processo ele não caberá mais discussão tratando daquele assunto. Então, se durante o mandato de um parlamentar federal houver um julgamento e esse julgamento transitar em julgado, esse parlamentar pode ser preso. Mas é interessante, senhores, que eu não falei com vocês, que os parlamentares, em especial, eles também são presos diante do flagrante delito de crime inafiançável. Isso é muito polêmico, porque a respeito do que fez ou falou ou pronunciou o deputado Daniel Silveira, eu quero que os senhores reflitam comigo se foi ou não a prática de um crime inafiançável. Você fala, Tiago, aonde está escrito a respeito dos crimes inafiançáveis? Senhores, a nossa Constituição Federal, artigo 5º, em especial do artigo 42 ao artigo 44, fala a respeito dos crimes inafiançáveis. Primeiro crime, o crime de racismo. O racismo é o crime inafiançável? Sim, está aqui no inciso 42. A pergunta que se faz é, o deputado Daniel Silveira, na sua opinião, ele praticou o crime de racismo? Primeira indagação. Segunda indagação, aqui fala que também são crimes inafiançáveis no artigo 5º, o crime de tortura. Isso está no inciso 43. Também fala aqui do tráfico ilícito de drogas. Também menciona aqui a respeito do terrorismo. Também está descrito aqui a respeito dos crimes hediondos. Senhores, outra indagação que eu faço, será que ao pronunciar as palavras que foram proferidas, podemos assim afirmar, pelo deputado Daniel Silveira, ele praticou algum desses delitos? O crime de tortura, crime de tráfico, algum crime hediondo, conforme descreve aqui o inciso 43? É para você indagar. É para você refletir. Também, senhores, tem outro crime aqui que pode ser discutido como crime inafiançável, descrito na Constituição Federal. Está no inciso 44 do artigo 5º, qual seja a ação de grupos civis, armados ou militares, praticados contra a ordem democrática de direito. Senhores, ação de grupos armados, civis ou militares praticados contra a ordem democrática de direito. Ele praticou alguma ação armado? Ele praticou alguma ação com um grupo civil ou militar? Ele agiu contra a ordem democrática de direito?
na ação de grupo armado? Senhores, vamos analisar, vamos refletir. Eu estou fazendo essa reflexão, povo brasileiro, eu estou fazendo essa reflexão, cidadão, para que você possa pensar a respeito desse noticiário com base na Constituição, com base na nossa legislação. Esse vídeo aqui é um vídeo sem filtro, é um vídeo sem interesse político, esse vídeo aqui é um vídeo sem o viés, podemos assim dizer, partidário de um canal de televisão. Então eu quero que você reflita com base na legislação pura. Porventura, senhores, com base nesses crimes que estão descritos na Constituição Federal, no artigo 5º, algum crime inafiançável foi praticado pelo deputado federal Daniel Silveira, conforme eu mencionei aqui? Tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, racismo, ação de grupos armados praticados contra a ordem democrática de direito? Reflita comigo, senhores. E agora, vamos falar um pouco sobre a sustação da prisão, conforme já foi mencionado, né? Sustação da prisão, Casa Legislativa, por meio de manifestação de maioria dos votos, e o partido político poderia provocar a sustação da prisão. Perfeito? Está descrito no parágrafo 2º do artigo 53 e também no parágrafo 4º do artigo 53 também da Constituição Federal. Agora, senhores, para finalizar, a pergunta que se faz: e quanto à condição atual do deputado Daniel Silveira? Ele tem foro privilegiado? Sim, senhores, ele tem foro privilegiado. Como é que ficará, Tiago, o caso dele? Considerando que o pedido de prisão dele foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, que ele é deputado federal, e considerando que ele perdeu em votos. Tiago, ele perdeu em votos? Sim, senhores. Está aqui a numerabilidade. Ele recebeu 364 votos contra ele, a favor da sua prisão, e recebeu 130 votos a favor de que ele não fosse preso. Então ele perdeu a sustação da prisão na Câmara dos Deputados. E agora, Tiago, o que vai acontecer? Senhores, considerando que ele tem foro privilegiado, a sua prisão ela vai ser discutida no STF. O deputado Daniel Silveira precisará de um advogado, de um causídico, para poder estar atuando, buscando na esfera penal, na esfera processual penal, meios para que ele não seja preso ou não permaneça preso, porque na verdade ele já está preso, né, senhores? Então vai ter que buscar meios de defesa para que ele não permaneça ali sob a tutela do Estado, preso num presídio federal. Agora, o foro privilegiado do parlamentar, onde está descrito isso? Senhores, o foro privilegiado do parlamentar está no parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal. Lá descreve que uma vez que eles, diante dos crimes comuns, devam ser julgados, eles serão julgados pelo STF. E diante, senhores, de uma quebra de decoro parlamentar, eles são julgados, os deputados federais, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, dentro da sua respectiva casa. Nesse caso, seria dentro da Câmara dos Deputados Federais. Inclusive, senhores, quero alertar vocês, ele vai ser julgado pelo STF e está correndo o risco de sofrer a cassação do seu mandato. Ou seja, provavelmente o Conselho de Ética na Câmara dos Deputados irá abrir discussão a respeito da sua cassação. E se ele, senhores, não conseguir uma popularidade necessária de votos para ele sustar esse pedido de cassação do seu mandato, senhores, ele sofrerá a cassação do seu mandato, assim como aconteceu com o Eduardo Cunha. Lembra do Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha, ele recebeu votos contrários a ele, 450 votos. E a favor dele, 10 votos. Então, assim como o Eduardo Cunha sofreu aquela cassação do seu mandato, esse deputado federal, Daniel Silveira, está também correndo o risco de ser aberto, dentro da Câmara dos Deputados, uma discussão a respeito se ele permanecerá ou não no exercício do cargo. Ou seja, agora vai ser o STF que vai se manifestar e, posteriormente, a Câmara dos Deputados pode se manifestar se ele será cassado ou não. Ok, senhores? Uma conclusão que eu faço para poder fazer o desfecho fim, né? Primeiro, o deputado Daniel Silveira está com baixa popularidade na Câmara. Primeira conclusão que eu faço, senhores, se o deputado Daniel Silveira tivesse uma popularidade considerável na Câmara, pergunta que eu faço a vocês, você acha que os demais deputados iriam se manifestar a favor de sua prisão? Primeira reflexão que eu faço, eu acredito que não. Né? Então isso demonstra, se ele não conseguiu voto suficiente, que ele está com uma baixa popularidade na Câmara. Segunda reflexão e segunda conclusão, né? Melhor dizendo,
ele será julgado pelo STF. E terceira conclusão, ele pode ter o seu mandato cassado pela Câmara Federal e pelo Conselho de Ética, conforme eu mencionei aqui. Então, senhores, traga esse vídeo para a tua reflexão com base na Constituição Federal, para que você possa gerar a sua reflexão pessoal. Esse deputado federal, ele foi ou não foi preso de maneira legal? O seu pedido de prisão, ele foi ou não foi coerente? Quero que você faça a sua reflexão com base nos artigos da Constituição. Eu expliquei para você sobre o crime inafiançável, com base no artigo 5º, falei do artigo 53 da Constituição Federal, da imunidade parlamentar. Agora tire as suas conclusões, senhores. Foi ou não foi? Está sendo ou não está sendo coerente essa prisão sofrida por esse deputado federal Daniel Silveira? Grande abraço para você, encerra aqui esse vídeo. Até o próximo contato. Fica com Deus. Abraço a todos.